Boa noite, irmãos. Aqui estamos, à vossa espera. Estamos aqui já, não sei, uns 5 minutos, esperando que vocês chegassem e ligassem lá a televisão para ver este grande programa, Nossa Fé, Nossa Vida. E graças a Deus sempre chegaram. Neste 21º domingo do tempo comum e quase o último fim de semana de agosto. Não é? Quase. Já hoje é 24. Deve ser por aí. É mais um a 31, não é? Mais um, este mês é mais prolongado, não é? Estamos quase no fim de agosto. Aqui convosco, como é já nosso costume, já 3 vezes a EITS é que nós fazemos os programas para Daniel Ávila e Diácono João Sousa. Sempre um prazer estar convosco para passar esta meia hora, mais ou menos, falando da Palavra de Deus. Oxalá que aproveitem também participar. Podemos dizer, vocês não podem responder, não estão lá para dizer, olha, eu gostava de dizer alguma coisa, Sr. Padre. Eu gostava que fosse assim. Eu gostava de um programa em que vocês podiam estar aqui ligados e chamando-nos e dizendo, olha, o que é que pensa disto? Mas não podemos fazer isto neste momento. Mas oxalá que estão lá pensando, isto tem sentido, mas eu tenho pensado sempre nisso. Sabem vocês que sempre podem ligar-se connosco? Não sei se nós recebemos essas coisas, mas se não pela televisão, mas pelos nossos e-mails próprios, ou chamando a paróquia de São Brígido em Hanford, ou aqui ao escritório das vocações daqui da Diocese de Fresno. Se têm uma pergunta, se têm uma coisa que eu sempre queria falar, este Evangelho sempre me faz pensar nisto, vocês podem contactar-se connosco e faz a pergunta e até podemos falar dele aqui no programa. Por isso é que estamos aqui, para abrir e iluminar a Palavra de Deus. Nós, ao mesmo tempo que estamos tentando de conhecer melhor a Palavra de Deus, nós também queremos ajudar o nosso povo também a conhecer uma coisinha melhor a Palavra de Deus. João, tudo bem ao seu lado? Como diz o brasileiro, tudo legal. Legal. O brasileiro, oxalá que já estão melhor. Já. Um mês para trás já estavam tão tristes os pobrezinhos. Oxalá que já estão curados e sanados, pobrezinhos. Já vão começar a jogar o mês que vem, já vão começar a ganhar. Graças a Deus. Agora, olha-se para a frente, não é para trás. Claro. Não se pode fazer o relógio andar para trás. O tempo passa para trás, não é? O tempo volta para trás. Só estamos aqui então para este dia 21º domingo do tempo comum. Estamos em São Mateus ainda e vamos ouvir uma palavra do nosso primeiro Papa, São Pedro, esta grande declaração. Vamos falar uma coisinha aqui do esquema desta pronúncia. É muito importante que nós compreendemos bem o que é que está aqui a passar e como é que a Igreja entendia estas palavras de São Pedro e como é que continua a entender e como é que estas palavras estão sendo, dando eco, já não só foi há 2000 anos que Pedro falou e expressou a sua fé, mas ele expressou a fé da Igreja inteira e essa fé continua até agora mais de 2000 anos aí passando o caminho para a frente, não? Vamos começar por ouvir a palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Talvez este seja um capítulo bom para a gente decorar, memorizar, e os versículos também. Mateus 16, de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só temos esta pronúncia, então, esta confissão, podemos dizer, não uma confissão de confessar pecados, mas a confissão de fé, em que São Pedro dá a conhecer a fé da Igreja e a fé pessoal. Eu acho que o São Pedro está aqui confessando o que ele também chegou a conhecer de Jesus. Pedro claramente chegou a esse ponto na sua vida que conheceu Jesus como Filho de Deus, como o Messias, porque ninguém dá a sua vida por alguém que não está certo quem é, não? Só São Pedro dá o grande testemunho do seu martírio, é porque ele conhece Jesus, não? Mas isto foi a primeira vez, penso eu, que os discípulos é que disseram: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E quem disse isso foi Pedro. Logo depois de ele, Jesus diz-lhe que ele é que vai ser o líder. Depois de ele fazer este pronunciamento. Podemos dizer que foi o primeiro Papa a fazer o seu pronunciamento como Papa. Porque ainda hoje em dia o Papa é que nos confirma na fé. Isso. É que nos diz isto é verdade, isto é revelado, isto não é revelado, etc. É que nos guia na fé. E São Pedro fez isso diante dos outros discípulos. Eu parece-me que a partir daquele momento que os discípulos, os apóstolos, começaram a olhar para ele um bocadinho diferente. E isso depende agora da maneira que nós vemos isto. Temos que ter uma coisa de cautela aqui, mas vamos abrir uma porta, aqui uma coisinha. Porque podemos ver isto como um momento em que São Pedro fala e diz isto, ou podemos ver um relatório da Igreja, a Igreja nascente, de que é a sua fé em Jesus. Temos que lembrar, São Mateus é escrito muitos anos depois do acontecimento de Jesus. Jesus tinha nascido e vivido e morrido e ressuscitado e já subido ao céu. E 35 anos depois é que o Mateus foi escrito, não? E escrito para fazer o quê? Transmitir não só os acontecimentos na vida de Jesus, mas também transmitir a fé da Igreja em Jesus. A fé da maneira que a Igreja vê Jesus. São Mateus, neste caso, está pronunciando, ao ponto nas bocas de São Pedro, esta pronúncia, que é uma reflexão, não? É uma meditação, uma contemplação já teológica do que a Igreja pense de quem é Jesus. Mas nós não temos outra fonte. A gente só sabe o que está aqui escrito. Não temos um outro a dizer, não foi bem assim ou foi bem assado. E São Paulo diz que tudo o que está escrito nas Escrituras está escrito para a nossa instrução. E por isso a gente aceita isto à palavra. Como está escrito é que a gente aceita, porque não sabemos diferente, como é que terá sido. Aliás, a Igreja validou, ou tem validado através dos séculos, o que está escrito. O que eu estou a dizer, referindo, João, é que isto é mais do que um acontecimento, que São Pedro ergueu-se e abriu a sua boca e disse, tu és o Messias, o Filho de Deus. Porque então podemos ver, por exemplo, há este problema, porque ele diz isto aqui no capítulo 15, ou 16, e pouco depois, quando Jesus é preso, ele nega que o conhece, não conhece o homem, e ele vai correndo, já esqueceu de que é o Messias, o Filho de Deus, ou ainda não tinha chegado. Esta pronúncia, neste momento,
a Igreja, através de São Mateus, está tentando de explicar àqueles que vão ler este Evangelho, àqueles que vão ler esta proclamação de fé, duas coisas, ou mais, duas coisas para mim principais. Primeiro, quem é Jesus? A Igreja pensa em Jesus como que Ele é Messias e Filho de Deus. Não só um homem bom, que fez boas coisas e fez milagres e fez prodígios, mas um homem bom com uma missão de ser Messias, Salvador do mundo. E esse homem, que tem como parte da sua natureza a divindade, é Filho de Deus. Só chegar a esta compreensão de quem é Jesus já é o fruto de muito pensar, muito meditar, muito debater quem é Jesus na nossa vida. E então, São Mateus põe isto nos lábios de Simão, filho de Jonás, que fica Pedro. Eu acho que para dizer que Pedro já era reconhecido como o chefe dos apóstolos, já era o líder da igreja. Pode ser que já tinha dado a sua vida, quando Mateus é escrito, já tinha dado a sua vida como martírio. E São Pedro, ou São Mateus está dizendo, olha, da boca daquele que foi um dos primeiros para dar testemunho de Cristo, vem esta pronúncia, em nome da igreja inteira. Não quer dizer que isto não aconteceu. Acontece. Eu acho, para mim, a parte que é mais real é que São Pedro é nombrado por Jesus a ser pedra, a ser Pedro, não? A ser rocha. Eu vou construir a minha igreja sobre ti e sobre os apóstolos. Eu acho que isso foi o momento que aconteceu. E então São Mateus põe nos lábios de São Pedro estas palavras para dizer, olha, da rocha, da roca que é São Pedro, vem esta primeira ensinança da igreja. Yeah. Até há uma tradição na igreja de que isto aconteceu em Cesareia de Filipe, onde há lá uma ribeira muito grande e uma pedra enorme, e que isto terá sido mesmo ou em cima daquela pedra ou ao lado, mas com a pedra à vista, como que a dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra, assim como a pedra ali é imovível, não mexe, não é possível a água, que já está aqui talvez há milhares de anos, mexer com aquela pedra, pois tu também és a rocha, és a pedra sobre a qual eu vou construir a minha igreja. E ainda nos primeiros séculos, nas primeiras dezenas de anos e nos primeiros séculos, ainda podia haver alguma dúvida. Mas depois de 2000 anos, em que todas as sociedades que foram fundadas, que cresceram e depois desapareceram, vêm outras e desapareceram, que não há nenhuma sociedade que eu conheça que tenha 2000 anos de existência. E, no entanto, a Igreja tem 2000 anos de existência. Por isso a gente já pode provar melhor esta afirmação do que aqueles que viveram 100 anos depois ou 200. 2000 anos depois já é muito tempo. E nós temos ido a muitas coisas que têm pessoas e movimentos que tentaram de contradizer isto. Claro. Mas continua a ser a fé da Igreja. Olha, vamos tomar o nosso intervalo, irmãos. Não vão muito longe, ficam aqui pertinhos da sua televisão e nós aqui estamos dentro de 1 minuto para continuar este falar sobre quem é a pedra, a rocha da Igreja. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Irmãos, bem-vindos outra vez. Obrigado, não saíram para ir, mas só um intervalozinho e aqui estamos para continuar este falar sobre São Pedro como pedra, a rocha da Igreja, a fundação, os cimentos da Igreja em que Jesus construi a sua comunidade cristã.
E também o grande testemunho que São Pedro dá. Estamos, João, nesta leitura enfocando em São Pedro. São Pedro é um dos apóstolos e todos os apóstolos, menos João, deram também o testemunho da sua vida, sua morte, seu martírio para Cristo. Podemos dizer que todos confessaram a sua fé em Jesus. Mas Pedro é escolhido e simbolicamente posto à frente dos outros apóstolos, não porque, eu não sei, eu não o conheci, e nem você também o conheceste, mas... Não, eu sou mais velho que o senhor. Um ano ou dois, mas não um século ou três. Mas não pode ser que porque ele tinha tanta escola ou era tanto sábio assim. Eu acho que São Pedro foi escolhido para ser como um exemplo, um símbolo, não? Aquele que foi confirmado por Jesus para confirmar a Igreja. E então dá início, não uma dinastia de hierarquia na Igreja, mas um ministério de confirmar os crentes na Igreja. E isso é o papel que o Papa tem, não é? Deus escolhe-nos pelos seus desígnios insondáveis, que nós não sabemos porque é que uma pessoa é escolhida e a outra não é. E o senhor que trabalha no escritório das vocações sabe bem isso. Às vezes há pessoas com mais dons aos olhos humanos, assim, à maneira nossa de ver. Este tinha mais capacidade para ser um bom padre do que aquele. E, no entanto, não é escolhido e o outro é. Eu vejo isso no chamamento para o diaconado. Às vezes eu entrevisto pessoas que eu estou vendo, às tantas que ele não tem vocação, mas tinha muitos dons. E mais dons do que alguns que estão dentro e que vão acabar sendo ordenados. E assim, é um mistério insondável em que a gente não compreende por completo. Mas o que sabemos é que Deus chamou aqueles que o Senhor recomenda ao bispo para serem ordenados, é porque o Senhor está convencido de que Deus está chamando aquela pessoa para sacerdote e recomenda ao bispo, podes ordená-lo, sob a minha palavra, de que eu fiz tudo o possível para saber isso. E também aqui é a mesma coisa. São Pedro não quer dizer que fosse o mais inteligente, que fosse o mais esperto, que fosse isto, que fosse aquilo, mas foi aquele que Deus pôs à sua frente. E a gente tem visto ao longo da história que aquele que ocupa aquele lugar nunca ensinou nada que fosse contrário àquilo que Jesus Cristo ensinou e aquilo que a gente ainda acredita 2000 anos depois. É interessante. E tem essa responsabilidade, não? São Pedro, Jesus também diz, olha, quando eu tenho rezado para ti, Pedro, diz em São João, e quando recuperas a tua fé, dá força aos teus irmãos. Que São Pedro, quando se vê ao longo, esta passagem de São Mateus é muito importante, porque vê-se aqui o poder que está dado ao ofício de São Pedro ou do Papa, não? Mas tem que se ver em junto com muitas outras partes do Evangelho. Por exemplo, este de São João. Tu vais a confirmar a fé dos teus irmãos. E quando Jesus está falando com Pedro, depois da ressurreição, Pedro, me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Dá de comer às minhas ovelhas. 3 vezes Jesus pergunta-lhe, me amas? E ao fim diz, olha, quando eras criança fazias o que querias, ias onde querias, quando és mais velho vais ser levado. Isto tudo, estas passagens todas confirmem e esclarecem para nós um mistério do que é o Papa. E nós temos que ver isso hoje em dia, quando as autoridades muitas vezes não se respeitem tanto como respeitavam em tempos passados. O ministério do Santo Padre continua a ser muito importante para nós, porque precisamos de alguém que confirme a nossa fé. Num mundo em que dizemos, a tua fé é igual à fé deste, é igual à fé do outro, não importa o que é que acreditam, é a fé de cada um e deve ser respeitada igual. E o ministério do Papa é dizer, não, nós temos uma maneira de ver as coisas de Deus. Há diferentes maneiras de experienciar Deus na nossa vida, mas o que nós acreditamos de Deus, a Igreja nos ensina que isto é a fé.
E o São Pedro, ou o Papa, que é o sucessor de São Pedro, continua a confirmar-nos nessa fé. E precisamos de uma voz que faça isso, não? E temos tido vozes muito lindas, muito boas. Eles dizem que isto talvez é o período áureo do papado. Há vários, os últimos 5 papas ou foram canonizados ou estão já assim no processo, aqueles que faleceram. Yeah. Os últimos 2 falecidos, que foi o João Paulo II e o João Paulo I, também já começaram o processo. Não é? O Papa Paulo VI vai ser beatificado em outubro. O João XXIII já foi declarado santo. O Papa Pio XII já foi declarado venerável. E o São Pio X, também é do século XX, já foi canonizado. Yeah. Temos tido grandes papas. Yeah. É interessante porque temos na época, no princípio, os primeiros papas são todos santos, porque eram todos mártires, martírios. E então agora tivemos um tempo que não havia tantos, havia uma mistura, santos e não santos, seres humanos, oxalá, alguns bons, outros não tão bons, mas assim fazem o seu papel. E ultimamente temos agora mais uma classe de santos, de padres. Porque nos últimos 200 anos ou 300 não havia quase papa nenhum santificado, canonizado. Eu assino uma revista chamada Inside Vatican, e ele mostra lá a lista que nos últimos 300 anos, eu até penso que foi depois de São Pio V, que foi 2 ou 3 papas que foram canonizados, era só. E agora, de repente, no século XX, temos grandes papas, e ele é que diz que muitos estão a dizer que isto é o século, é o tempo áureo do papado, em que os papas têm sido grandes líderes, homens de Deus, homens que lideram verdadeiramente para Deus. Porque houve tempos, sobretudo quando havia o Santo Império Romano, que os papas também se ocupavam muito de coisas humanas e às vezes as coisas espirituais, as coisas da Igreja ficavam para trás. E a gente nota que depois da unificação da Itália, em que a Igreja perdeu os terrenos e ficou só com aquele lugarzinho pequenino do Vaticano, os papas dedicam-se exclusivamente ao bem da Igreja, dedicam-se só às suas ovelhas e eles são os pastores no campo espiritual. Sim. E a moral. Estamos a ter melhores papas, penso eu. Eu acho que isso tem muito a fazer com isso. E por isso temos que respeitar e entender o papel do Papa na Igreja e no mundo de hoje. E o Papa Francisco, eu acho que está fazendo coisa diferente. Se podemos ver os 2 mais grandes, João Paulo II, agora Santo João Paulo II, a sua maneira de liderazgo era para ser uma grande voz de moralidade no mundo e de chamar o mundo para viver o que é a dignidade humana. Eu acho que ele vai ser considerado o Papa padroeiro da dignidade humana, porque ele falava tanto de o respeito à vida, o respeito do ser e a pessoa humana, era muito importante na sua... E até mesmo o corpo humano. E o corpo humano, não? E este Francisco, o nosso Papa agora está tomando o seu papel de uma maneira diferente, uma coisinha do Papa João Paulo II, mas falando da dignidade do pobre, da necessidade de ser uma igreja missioneira, que está fora proclamando a boa nova, que está vivendo, pondo em prática a sua fé. Temos esta grande fé, temos esta doutrina, que tem mais de 2000 anos de preparação, mas se nós não vivemos essa doutrina, então, de que é que serve? Ter uns catequeses e umas coisas assim muito bonitas, mas temos que pô-las em prática, não? E ele tem feito pronunciamentos que têm admirado o mundo e até a Igreja. Eu penso que dentro do Vaticano há muita gente nervosa. Claro. Com coisas que estão a acontecer. E ele está fazendo como o Papa deve fazer, não? O sucessor de São Pedro tem visto a maneira que ele trata, por exemplo, os outros bispos. Ele refere-se sempre não como Papa ou Santo Padre, mas o Bispo de Roma. Ele vê-se como um bispo, como qualquer outros, mas com este papel de unir os bispos todos, não só os bispos católicos, mas até os bispos das igrejas católicas orientais, não? Chamando os outros, seus irmãos, os patriarcas das igrejas ortodoxas e tentando de uni-los para que nós mantemos esta unidade, não é?
E falando das pessoas do mundo, por exemplo, pela primeira vez na história, não? Em que ele reuniu o presidente de Hamas, ou de Hamas para o Estado palestiniano, e o presidente do Israel, só por uma oração. Não foi para reunir político, mas para rezarem juntos. Os três. Isto é uma força moral, não? Uma força moral. E por isso temos que ver o papel que ele tem e apreciar isso, que começou aqui. Jesus dizendo, tu és pedra, tu és rocha, eu vou construir a minha igreja sobre ti, porque esta voz tem que ser ouvido no mundo. E continua a ter necessidade de ouvir a voz do Papa no mundo de hoje, não? Então, o Papa é o patrão dos bispos ou não? Não. O patrão dos bispos é o Jesus Cristo, não é? Os bispos são irmãos, iguais. Entre eles há um líder que deve então uni-los, não? De vez em quando essa união precisa de também correção, não é? Tem que ser corrigido de vez em quando. Há que ter uma voz respeitado pelos outros, dizendo, olha, quando o bispo de Roma fala, nós temos que atender o que é que ele diz, porque ele tem este papel único, não? Mas não é dizer que ele está sobre os outros. Legalmente, o Papa é o grande legislador da Igreja. O que ele diz é final, não? Mas não é isso o papel que ele tem. O fim que ele tem é unir todos e mantê-los guardados na mesma fé. E dizer a eles onde é que eles trabalham. Vais para esta diocese, tu vais para aquela. Isso é parte da união, não é? Porque se eles fizerem que tu és bispo, vai lá encontrar um campo onde podes trabalhar. Não, tem que se manter a ordem também. Olha, fomos muito coisinha fora disto, mas oxalá que isto serve uma coisinha. Pedimos para o Santo Padre, e peço sempre as suas orações para o nosso Santo Padre Francisco, para que Deus continue a utilizá-lo para o bem da Igreja e o melhoramento do mundo. Obrigado pela sua atenção e Deus continua a abençoar a vós e as suas famílias. Boa noite. Boa noite.